Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Estamos no Centro de Saúde da Macia, na província de Gaza, e hoje vamos falar sobre o planeamento familiar. Dados do Fundo das Nações Unidas para a População indicam que cerca de 200 milhões de mulheres que vivem em países em vias de desenvolvimento não têm acesso a um método de planeamento familiar eficaz. As razões vão desde a falta de informação e também a falta de apoio dos seus parceiros. Aqui na província de Gaza, tal como em muitas outras províncias do nosso país, as mulheres ainda dependem da autorização dos seus maridos para ter acesso aos serviços de saúde. Tendo em conta que aqui na província de Gaza, a maioria dos parceiros trabalham na vizinha África do Sul, a situação torna-se ainda mais complicada para as mulheres. Mas, durante a nossa visita aqui no Centro de Saúde da Macia, tivemos a oportunidade de encontrar e conversar com um casal que juntos fazem um planeamento familiar. Acompanhe. A ida ao médico tem o objetivo não só de diagnosticar doenças, mas também orientar com qualidade sobre prevenção e incluir o homem no planeamento familiar. Na unidade sanitária, o casal é aconselhado sobre o método a usar em função das suas características e antecedentes. E porque o planeamento familiar é ter um número de filhos que se deseja, quando se deseja, Elisa e Mário se deslocaram ao centro de saúde para remover o implante. Em 2019, o casal decidiu optar pelo planeamento familiar para evitar uma gravidez indesejada. E hoje já se sentem prontos para ser pais e planeiam ter o primeiro filho. Ela está a começar a ter bebê. E ela que me disse que quer tirar implante, porque eu já quero um filho. As diferenças entre eficácia, segurança, conveniência, disponibilidade e custo devem ser tomadas em consideração na altura de decidir por que método de planeamento optar. O casal deve decidir em conjunto que método utilizar e compartilhar as responsabilidades. Diferente de Elisa, muitas outras mulheres que fazem as consultas de planeamento familiar no Centro de Saúde de Macia não estão acompanhadas pelos seus parceiros, mas contam que há consenso na decisão de optar pelo planeamento familiar. Ive nkunguhato wa hina vambirhi swa ku nkata matshameli ma karhata pra hi ta kota ku hi famba kahle evuton'wini la hina hi fanele ku va hi hamba planeamento familiar pra hi ta evhita ra kinyamutlhe nyimba mundzuku nyimba pra hi ta vona swa ku xo xitsongo hi xi kumaka pra ku kota ku sapota a vutomi la hina ni lavatsongwana hi fanele ku va hi programa ra mabyalelo. Consigo fazer os meus planos. Com essa primeira sorte que eu tive, tive primeira sorte em 2014. Então, comecei a fazer planeamento, fiz plano com meu marido para conseguir fazer o segundo filho. Parei de planeamento, fiz o segundo filho. Então, assim combinamos de novo para fazer planeamento, fazer crescer aquele outro menino. As razões que levam os casais a limitar o número de filhos são várias. Alguns casais decidem que ter poucos filhos é bom e que não querem ter mais. Outros optam por intervalos de vários anos entre as gravidezes e assim as crianças e a mãe ficarão protegidas e serão mais saudáveis. Porque an'wana noma hi ku programara swa ka te nkama wa so ni fanele ku va na kuma nyimba ni ta kota ku tswala n'wana. Swi hambanile ni ku lembe n'wana lembe nyimba loko nga hambi planeamento se na vona swa ku prime ka fase lelo ni escaparile hikwalaho ka planeamento familiar. Se for bem feito, o planeamento familiar permite a planificação dos filhos desejados, melhores condições de vida para a família e permite com que a mulher realize os planos para o futuro. Rosa Agostinho conta que se tivesse feito o planeamento familiar, não teria interrompido os seus estudos. Parei por causa de gravidez dessa. Tirei a continuar a estudar e depois procurar um emprego. Gostaria de ter emprego.
Já estudei, fiz um pequeno curso. Tenho um projeto na vida, mas até então ainda não consegui. Mas dou graças a Deus, porque na puca, na famba, não aguenta tirar deixar para que tivonela só que vana lá, vaninha na boa, fanele que vai lá, njani. Essa é a mensagem que eu deixo para outras jovens que dirigem ao hospital mais perto para fazer o planeamento familiar. Isso não está assim, a cacau uma coisa família vão na quem camalo, leswaku ai tem xibedhlele e tamba nkunguhato wa ndyangu leswi vulaka ku planeamento familiar ku va vutomi la hina hi ta vona li famba kahle hi ta ve ni matswaleli ya hina yi ta ve lawa ya ku tswala hi program yi nga ri ku kuma nyimba ya ku ka hi nga yi rindzelanga hi kuma vana va ka va nga hi rindzelanga porque ya vutomi la tika swoswi byi le ku karhateni ngopfu ku va hi tswala vana vanyingi hinkwato hi nga ta kota ku va hlayisa. Se loko hi tswala vana hi nkama lowu hina hi nga ta swi vonaka swa ku se pelo meni swi na swa switsongo para hi kota ku hlayisa vana va hina yi ta ve minchumu leyi sasekeke. Ka vabava lava va yalaka ku chusa vasati va vona ku va va hamba nkunguhato wa ndyangu, swi fanele ku va vapapa hi chusa vasati va hina va ta hamba nkunguhato wa ndyangu kusa swona swi hi pumbela madispensa swa ku sungula porque loko hi nga tswali vana hi ku landzelelana proprio vasati va hina va kumeka va li majofe a nkama hinkwayo swi kumeka swa ku nga ku loko va muntshwanyana njhe loko a tswala n'wana hi nkama lowu swi lavaka hi wona. Se loko hi chusa vasati va hina va ta hamba planeamento ta kumeka swa ku vutomi la hina li ta ve controlado. Vale a pena você levar tua namorada, ir no hospital, fazer planeamento, que evita ter filhos enquanto ainda não estão preparados. Bom, nós estamos no Centro de Saúde da Macia, na província de Gaza, e hoje vamos conversar com a doutora Anastácia Vasco, é médica e é a diretora aqui do Centro de Saúde na Macia. Olá, muito obrigada em primeiro lugar por nos receber e por ter nos dado assim que é a oportunidade de conhecer este Centro de Saúde. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Saúde e Vida. Muito obrigada. Nós que agradecemos pela vossa presença nesta nossa unidade sanitária. Este, como disse, é um centro de saúde da Macia, uma unidade sanitária de referência para o distrito de Belém, é do tipo 1 e atende uma população estimada de 49.835, segundo a projeção do Instituto Nacional de Estatística 2021. E pode nos fazer um bocadinho para quem está lá do outro lado do receptor, está a assistir o nosso programa, nunca esteve cá, para que tenha um bocadinho de ideia sobre quais são as atividades, quais são os serviços que nós podemos encontrar neste centro de saúde. Na verdade, nesse centro nós desenvolvemos várias atividades. Temos vários serviços, começando da própria capacidade do hospital. É um hospital, é um centro de saúde do tipo 1, que tem uma capacidade de 46 camas, distribuídos em várias enfermarias, porque temos aqui também, já para começar, o serviço de internamento, enfermaria de pediatria, de medicina 1, 2, temos a maternidade, temos também o serviço de urgência, que funciona 24/24. Temos as consultas integradas, onde oferecemos o TARV, o tratamento antirretroviral para o paciente vivendo com HIV. Temos o serviço do laboratório, já sabemos o que se faz no laboratório, que são as análises clínicas. Temos o serviço da triagem, já agora com a situação de Covid-19, abriu-se mais um serviço da pré-triagem, onde funcionamos com a paragem única para os suspeitos de Covid-19, para conseguirmos conter a infecção. E temos também o serviço de estomatologia, temos a fisioterapia, oftalmologia e
saúde materno-infantil lá onde estiveram. Saúde materno-infantil é um programa que contém muitos serviços, que é consulta pré-natal, consulta pós-parto, consulta de criança em risco e muitas outras consultas lá dentro do programa de saúde materno-infantil. Temos o programa alargado da vacinação, onde são vacinadas crianças imunizadas, não é? E é mais ou menos isso que oferecemos aqui. Temos também o serviço da circuncisão masculina. São muitos serviços que nós oferecemos. Isso é uma parte daquilo que nós damos nessa unidade sanitária. Muito bem, até porque nós estivemos cá e tivemos esta oportunidade de ver mais ou menos o funcionamento destes serviços, mas o que nos chamou mesmo a atenção, o que nos fez vir para cá é o planeamento familiar, como a doutora bem mencionou, que faz parte dos serviços de saúde materna e infantil. E sabemos que a nossa província, a província de Gaza, a maior parte dos chefes de família não vivem cá em Maputo, trabalham na vizinha África do Sul e muitas vezes as esposas têm limitações em procurar pelos serviços de saúde familiar porque dependem da autorização dos seus maridos. O que a doutora, em poucas palavras, pode nos dizer em relação aos desafios que encontramos aqui no Centro de Saúde sobre o planeamento familiar? Sobre o planeamento familiar, nós, na verdade, ainda percebemos que é um grande desafio, porque muitas das vezes nos deparamos com a situação da mulher manifestar uma vontade de fazer o planeamento familiar, porque sabe qual é a importância do planeamento familiar para seu próprio organismo e para a família lá em casa, mas encontra dificuldade da parte do marido, porque às vezes entende que o planeamento familiar é uma forma de credenciar a mulher para ter vários parceiros e não se manifestar na gravidez, né? Então, às vezes há essa limitação. Então, há uma parte de homens que deixam as mulheres para virem fazer o planeamento familiar, mas nós achamos que ainda há uma grande dificuldade porque esses homens, se acompanhassem as mulheres, pelo menos aqueles que estão nas suas casas, porque há mulheres que dizem que o homem está em casa, mas disse pode ir fazer, liberou a mulher para fazer o planeamento. Mas ele não vem a mulher sozinha. Mas ele não vem, só vem a mulher sozinha. Então, isso limita-nos, porque nós vamos oferecer um método, mas se o parceiro estivesse lá para ouvir as recomendações daquele método que a mulher vai fazer, seria muito bom para nós, seria vantajoso tanto para a família, para a própria mulher. É uma forma de ajudar a mulher que o caminho que escolheu é bom. Então, nós podemos, cá na unidade sanitária, dar alguma recomendação, que a mulher, quando chegar em casa, não pode fazer isso, mas aquilo, até dia X, mas porque o homem não estava. Então, vai obrigar a mulher a fazer aquilo que foi recomendado a não fazer, porque o homem não estava presente na consulta. Então, realmente é um grande desafio para nós, a presença dos homens nas consultas, não só do planeamento familiar, mas também na consulta pré-natal para as gestantes. Então, tem-se verificado essa ausência do homem na consulta da mulher, ou da sua parceira. E quais são os benefícios, que vantagens, que importância nós temos em aderir a estes serviços de planeamento familiar? Antes de falar dos benefícios, eu gostaria de partilhar algumas estratégias internas que estão sendo desenvolvidas em vista a melhorarmos esse problema do homem que recusa a acompanhar a sua parceira à unidade sanitária. Muito bem. Nós temos aqui o serviço do adolescente jovem e que começamos desde já a preparar o adolescente que será o homem do amanhã, falar da importância que existe aqui sobre a importância de acompanhar a sua parceira para a unidade sanitária. Então, estamos a começar a preparar o adolescente, o homem do amanhã, para
aderir às consultas ou para acompanhar futuramente a sua parceira em todas as consultas da unidade sanitária. Porque além de ouvir aquilo que vai ou as recomendações que serão dadas à mulher, terá a oportunidade também de fazer o rastreio de várias patologias silenciosas que o homem pode ter. Que, então, se não se fazer a unidade sanitária, não vai ter essa oportunidade. E também temos uma outra estratégia sendo desenvolvida que acaba de ser lançado, que é a mudança de atitude da parte do homem, o engajamento masculino na comunidade, que faz parte dessa acompanhar a mulher na unidade sanitária para assistir à consulta e se beneficiar de alguns serviços preventivos da parte do homem. Então, indo à pergunta, quais são os benefícios? Os benefícios são muitos. Há muitos benefícios no planeamento familiar. Primeiro, ajuda a mulher, ou o próprio casal, a planificar quando quer ter filho, quantos filhos quer ter. E para o caso da mulher, com quem quer ter, porque dá tempo ao parceiro, dá tempo dela estudar o parceiro, se é aquela pessoa com quem quer se casar ou com quem quer ter filhos ou não. E existem alguns efeitos colaterais que muitas mulheres reclamam em relação a alguns métodos de planeamento familiar. Gostaria que a doutora explicasse que orientações é que são dadas, porque eu sei que aqui no centro de saúde, quando a mulher tem alguns destes sintomas, também é orientada de modo a evitar e a tratar estes sintomas. O que uma mulher que experimentou um certo método de planeamento familiar e se calhar não gostou ou lhe caiu mal, pode fazer? Mas eu ainda queria falar dos benefícios, porque são vários os benefícios. Benefício versus vantagem, podemos assim dizer. Então, nós podemos olhar o planeamento familiar como algo que dá vantagem à mulher. A mulher tem mais tempo de cuidar da sua criança, para aqueles que já têm, cuida da sua criança, vai cuidar também do parceiro e esse cuidar, essa mais atenção que vai ter com a criança e o parceiro vai ajudar na fortificação da relação afetiva daquela família. E a criança também vai ter condições necessárias para crescer como uma criança saudável. E também ajuda a mulher a prevenir as possíveis complicações ou a probabilidade de desenvolver algumas complicações que advêm de uma gravidezes desordenadas, né? Sim. Então, este ano está grávida, próximo ano seguinte. Então, isso ajuda porque a mulher tem mais tempo para a preparação ou a recuperação do organismo desde o parto anterior. Então estamos a dizer que aderindo a estes métodos de planeamento familiar, a mulher pode reduzir o risco de mortalidade materna e também neonatal. Mortalidade materna, neonatal e reduzir as complicações que tem complicações relacionadas à própria gravidez e o parto. E, consequentemente, reduzimos a mortalidade materna. Porque a própria gravidez, se o organismo não está bem preparado, então a própria gravidez tem muitas complicações que podem culminar com a morte da mulher. Então, daí que realmente é uma vantagem também essa redução, é um dos benefícios, a redução da mortalidade materna, a recuperação adequada do organismo da mulher, ajuda também a criar condições econômicas para arrumar a casa, para acolher o novo ser que está para vir e oferecer as condições necessárias. Certo, até porque a nível social e econômico, a gravidez, estas gravidezes não planeadas, pode
ter um forte impacto na vida desta mulher. Nós tivemos, aqui mesmo no Centro de Saúde, encontramos uma mãe de 4 filhos que esteve aqui a fazer o planeamento pela primeira vez. Bom, ela não tinha informação, mas logo que teve oportunidade veio a correr e ela disse-nos que, bom, não tinha ninguém para ajudar a cuidar das crianças e de certa forma é um peso, é um transtorno para aquela mulher, porque os seus sonhos ficam para trás, deixa de estudar, deixa de trabalhar, porque tem que cuidar de muitos filhos de forma sequenciada. Você fica afastada cada vez do marido, porque não tem tempo para cuidar do marido, tem que cuidar sempre dessas crianças pequenas que nem sequer se respeitou o espaçamento dessas crianças. Muito bem. Bom, esta conversa está super interessante. Nós estamos a aprender muito sobre os benefícios e as vantagens do planeamento familiar, mas vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Conheça a seguir os métodos contraceptivos usados para o planeamento familiar e saiba também como funcionam cada um deles. Acompanhe. O planeamento familiar começa assim na consulta pré-natal. Em todos os gabinetes fala-se do planeamento familiar. Então a mulher sai da consulta pré-natal, vai à maternidade sabendo que lá também faz o planeamento familiar, porque todos os gabinetes fazem. A mulher tem que dar o espaçamento, também tem que decidir o momento certo para ter os seus filhos e isso ajuda na melhoria da saúde da mulher e dá benefícios já para a família. Então o espaçamento pelo menos tem que ficar os 2 anos. Depois de uma outra gravidez para outra tem que ser 2 anos. Aqui temos o preservativo masculino que é usado pelo homem e quando se usa esse preservativo não se pode colocar o feminino. É só uma única pessoa a colocar. Se o homem coloca, a mulher não coloca este. Se a mulher coloca, o homem não coloca. Então aqui temos a microlute, que é a mini pílula. Essa pílula está indicada para aquelas mulheres que estão a amamentar com menos de 6 meses, porque ajuda a mulher não secar o leite. E temos a microginon. Microginon está indicada para aquelas mulheres, para aquelas que amamentam acima de 6 meses. Mas aquelas que não amamentam também podem fazer. Essa reduz o fluxo e reduz a dismenorreia, que é dor durante a menstruação, e ajuda a regular o ciclo menstrual, essa pílula. No caso de hemorragia, também trata a hemorragia. E temos o DEPO. O DEPO está indicado para toda mulher. Ela pode ser usada com a mulher que esteja a amamentar há menos de 6 meses. Acima disso, pode ser usado. Mas também pode provocar um distúrbio menstrual, dependendo do organismo de cada um. Pode aumentar um pouco o fluxo, pode também criar ausência de menstruação. Aqui temos o implante. O implante também está indicado para toda mulher. Essa também funciona que nem se fosse de DEPO. Às vezes cria um pouco de hemorragia, pode fechar também a menstruação, pode ver menstruação normalmente. E aqui temos o DIU. O DIU pode ser usado logo após o parto, após 48 horas após o parto. 24 a 48 horas pode-se usar imediatamente lá. Esse DIU também pode criar um pouco de distúrbios menstruais, mas que não levam muito tempo. Pode ser usado para toda mulher, excetuando aquelas que ainda não começaram a atividade sexual. Bom, doutora Anastácia, nós conversávamos na primeira parte do nosso programa sobre os benefícios e as vantagens do planeamento familiar. Poderia nos contar ou explicar-nos quem está elegível, quem pode fazer o planeamento familiar, a partir de que idade é que a mulher deve se preocupar com os métodos contraceptivos? O critério número 1, nós estamos aqui a falar do
os critérios da elegibilidade. Quem é a mulher que deve fazer o planeamento familiar? O critério número 1 é a menarca. Nós, nos anos passados, quem devia fazer... Tínhamos uma faixa etária dos 15 a 49 anos. Mas a partir dos 49 não se pensa que é o limite, porque há mulheres que até essa faixa etária ainda não atingiram a menopausa. Então, essas podem continuar a fazer o planeamento familiar. Então, agora, por causa da situação atual, nós percebemos que há meninas que têm menarca mesmo aos 9 anos. Muito cedo. Então, muito cedo. Então, o critério número 1 é a menarca, que é a primeira menstruação. Então, embora as nossas normas, nossos instrumentos recomendam oferecermos o planeamento familiar a mulheres dos 10 a 49 anos, mas também observamos esse detalhe da menarca porque o critério ou a condição para engravidar basta ver a primeira menstruação. Então, nós temos 2 critérios fortes, que é idade dos 10 aos 49 anos e a primeira menstruação, que é menarca. Sim. Caso a mulher opte por um dos métodos de planeamento familiar que mostramos na reportagem passada e que, se calhar, depois de algum tempo queira trocar ou não goste, ou este método possa causar algum efeito colateral, quais são as orientações dadas a esta mulher? Muitas das vezes, na verdade, são raras vezes que temos mulheres que, por vontade livre, espontânea, e pensam trocar. Muitas das vezes a mulher aproxima porque tem algumas complicações do método que escolheu. Então, nós, durante a consulta, informamos a mulher, falamos dos efeitos colaterais, primeiro das vantagens, que vem já sabendo que eu vou lá, porque a vantagem número 1 é esta, a mulher sabe dizer isso. Então, os efeitos colaterais nós explicamos. Hoje vamos oferecer o método X, segundo a escolha da mulher, mas depois pode surgir isso, mais aquilo. E se esse efeito for demais ou excessivo, então a mulher tem que voltar na porta onde foi atendida para se trocar. Então, nós temos tido realmente muitas mulheres que têm voltado por causa dos efeitos colaterais para trocar do método. E temos outros também que realmente desistem, acham que não, mas eu não queria implante, eu quero outro método, e oferecemos também, damos essas recomendações. Quando chega, nós abrimos, falamos com a mulher, mostramos todos os serviços que temos, que tem a ver com o planeamento familiar, que são os da longa duração, incentivamos muito para os jovens. E para os adultos também tem uma parte que eles devem fazer. Muito bem, doutora, nós já caminhamos a passos bem largos para o fim deste programa. Gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todas as mulheres, homens, principalmente, recomendações no que concerne ao planeamento familiar. Vou começar pelos homens, porque eles são muito renitentes, que nós não sabemos o que está a acontecer com os nossos parceiros. Eles não querem saber nada do hospital. O bem é que liberam as mulheres para aderir aos serviços, os nossos serviços, né, como unidade sanitária. Então, eu queria convidar os homens que é muito vantajoso acompanhar a parceira na unidade sanitária, porque o homem estará informado de tudo o que acontece na unidade, na vida, na saúde da sua mulher. Isso vai evitar alguns choques que podem acontecer lá em casa por causa das recomendações que foram dadas à sua parceira. O homem está presente, há de acompanhar tudo, e se por acaso a mulher se esquecer de algumas recomendações,
alguma recomendação, o homem vai dizer, mulher, lá no hospital disseram isso. Esse é relacionado aos homens. Para as mulheres, eu queria convidá-las para aderir ao planeamento familiar, porque elas terão tempo para cuidar do esposo, cuidar da criança e vão ter um corpo bonito, porque não terão sempre gravidezes subsequentes, às vezes é de um ano. Então eu queria convidar essas minhas irmãs para realmente aderir ao planeamento familiar. Aproxime na unidade sanitária e nós vamos explicar qual é o melhor método consoante a vossa faixa etária. Muito obrigada, doutora Anastácia, por colaborar conosco, por dedicar um pouco do seu tempo a dar-nos esta entrevista, a dar-nos informação para nós melhorarmos a nossa saúde. E nós prometemos voltar cá para a Macia nas próximas oportunidades, porque fomos muito bem recebidos. Queremos também aproveitar e agradecer pela calorosa recepção, assim é que é. Agradecemos nós pela vossa visita. Muito bem. Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até a próxima.